Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No capítulo 5 do Evangelho de Marcos, encontramos a narrativa da cura de um endemoniado gerazeno, ou gadareno, segundo algumas das traduções. Nos versículos 18 e 19, nós encontramos o seguinte texto: Enquanto ele entrava no barco, aquele que estava endemoniado rogava-lhe para que permanecesse com ele. Ele não o permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então imaginemos aqui a cena. Jesus visita aquela região, uma região que não era muito visitada pelos judeus, a região ali no entorno, da Galileia, as 10 nações que ficavam ali em torno de Israel. Jesus visita aquele terreno, encontra ali um homem que padecia de um processo obsessivo bastante complicado e o cura, amparando esse espírito que o obsediava e também a ele próprio. Então esse indivíduo, por gratidão, por se sentir tocado por aquela ação ou pelo magnetismo de Jesus, pelo magnetismo do seu amor, se dispõe então a segui-lo, a ir com ele também, caminhando como aí um seu seguidor, um discípulo. E pede a Jesus para que pudesse entrar no seu barco e seguir com eles em direção à outra margem do lago. Jesus, porém, não o permite e diz essa frase para ele, que é muito bonita e ao mesmo tempo tão simbólica para todos nós. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Olha que frase belíssima! E como é bela também a postura de Jesus em relação àquele que se dispunha a seguir. Porque nós nos encaixamos, muitas vezes, nessa condição aqui. No primeiro contato com Jesus, com a doutrina espírita, com o Evangelho, sentimos aquele deslumbramento, aquela vontade tremenda de segui-lo, de seguir-lhe os passos, de entregar a nossa vida ao serviço. Nos empolgamos, como bem sabemos, no início da tarefa, começamos a abraçar uma série de atividades, mas muitas vezes, como ele, nos esquecemos de alguns deveres fundamentais, sobretudo aqueles que dizem respeito à nossa família. Como já exaltamos aqui em outro episódio, no episódio 17, o Cristo de Deus, de nenhuma maneira, ou de nenhum modo, nenhuma vez, ele nos concitou a menosprezar os laços sagrados e os deveres sublimes que cada um de nós tem para com os nossos familiares, para com o círculo mais estreito no qual encarnamos, para afinização ou fortalecimento de laços e reharmonização de antigos conflitos e adversidades. E muitas vezes, quando nós sentimos esse chamado do Cristo, nos dispomos a trabalhar, acabamos nos empolgando demais, querendo nos entregar demais ao trabalho fora do lar e esquecemos o trabalho fundamental dentro do lar, com os nossos familiares, que muitas vezes são incompreensivos, que muitas vezes não entendem os nossos propósitos de servir, de amparar, e muitas vezes queremos, de certo modo, fugir a esses conflitos para nos dedicarmos apenas ao trabalho lá fora, esquecendo do nosso testemunho dentro do lar. Não tanto com palavras, não tanto com esse desejo que muitas vezes temos de distribuir ou de compartilhar a fé com os nossos semelhantes, convertendo-os à nossa fé. Não é esse o testemunho aqui que Jesus pede a ele. O testemunho primeiro, e que também já é em si colaborar na divulgação do Evangelho, da doutrina do Cristo, o testemunho primeiro é a vivência. Esse será o maior recurso que nós temos sempre em mãos para que nos tornemos compreendidos nos nossos anseios de fé, de renovação e de sublimação. Não é a propaganda compulsória ou muitas vezes coercitiva que temos que fazer, à exceção aí dos pais que têm o dever, o compromisso de levar os filhos a um caminho espiritual enquanto estão eles sob a sua tutela, dando-lhes depois o arbítrio de escolher qual caminho irão seguir. À exceção desse caso, desse compromisso dos pais de apresentar um caminho espiritual para o filho, enquanto aí na infância, preparando novas bases para a sua encarnação, à exceção disso, cada um de nós não tem
vamos dizer assim, esse direito, né, de querer impor a nossa compreensão de fé ao nosso semelhante. Nós podemos, sim, por meio da vivência, do testemunho, difundir essa mensagem. Demonstrar para aqueles que ali convivem conosco, naquele círculo mais estreito, mais íntimo, os benefícios que essa fé, ou que essa vivência tem nos trazido. E é essa a legítima maneira que temos de aproximar Jesus deles, assim como eles de Jesus. E é o que Jesus orienta aqui esse seguidor. Para que ele, antes de pensar no serviço lá fora, no mundo, nos grandes testemunhos da fraternidade universal, do amor à família humana, é preciso primeiro subir o degrau do testemunho na família ali consanguínea, dentro do lar, de viver a fraternidade no lar, para que depois tenhamos condições dos grandes testemunhos do mundo. Porque muitas vezes nós queremos inverter o processo. Queremos viver antes os grandes testemunhos sem passar pelos menores degraus, pelos degraus que antecedem, vamos dizer assim, aos cumes do apostolado com Jesus. Como é que a gente vai aguardar, amar e compreender a grande turba, as grandes multidões, se não temos conseguido fazê-lo para com 2, 3, 4 corações que convivem conosco, que conhecem melhor a nossa intimidade? Não seremos capazes de desenvolver esse amor universal, esse amor de extrema doação, se não começarmos primeiro sob o teto do nosso lar. É o que Jesus vai falar de maneira muito bonita no capítulo 1 do livro Jesus no Lar. Como aguardar a paz entre as nações se não conseguimos construí-la entre as paredes do nosso lar? É primeiro preciso passar por esse curso de fraternidade, por esse curso que nos ensina a viver não pensando apenas em nós, a considerar nos nossos propósitos de vida, de busca de felicidade, de liberdade, aqueles que convivem conosco, ou seja, uma proposta de vida inclusiva, que leva em consideração o outro, as suas necessidades, os seus anseios, as suas dificuldades, os seus potenciais. Né? Aprender a viver saindo da concha do egoísmo, isso a gente aprende nessa primeira instância que o Senhor nos concede, que é o do lar, para que então a gente esteja habilitado para a grande vivência lá fora. Então, a nossa base de testemunho será sempre o lar. Caso contrário, estaremos ainda mentindo para nós mesmos e postergando as realizações definitivas no âmbito da espiritualidade. De que me adianta subir à tribuna, exaltar o amor, a fraternidade, o perdão, se no lar não tenho buscado, pelo menos, praticar nada disso. É preciso atentar para esse fundamento do lar. Não por outro motivo, dos 33 anos que Jesus viveu entre nós, 3 deles apenas foram dedicados à sua tarefa pública e 30 anos Jesus dedicou ao lar. 10 para 1. Certamente tem uma grande lição implícita nessa escolha de Jesus, nessa vivência de Jesus. Que possamos meditar nisso também com essa frase: volta para os teus primeiro. Quer seguir Jesus? Vai e vive o evangelho no lar. E então você estará se habilitando para realmente segui-lo nos testemunhos maiores fora do lar perante a humanidade. Volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor tem te feito. Demonstra pela tua vida o quanto quem se dispõe ao bem, ao perdão e ao amor é feliz, é pleno, é alegre, é confiante, apesar das dificuldades da vida. Porque Jesus não nos promete um caminho sem dificuldades. Nunca nos prometeu isso. Aliás, ele prometeu aos seus seguidores o caminho da cruz. Isto é, o caminho das disciplinas, dos deveres, das renúncias, dos sacrifícios. Mas demonstrou que a cruz não é o fim. A cruz é o caminho para a ressurreição, para uma vida nova, mais feliz, mais alegre, mais plena. Então é isso que é demonstrar o quão grandes coisas o Senhor tem nos feito a partir do Evangelho, o quanto Ele é misericordioso para conosco, que apesar de nossas imensas falhas ainda, Ele renova sempre as nossas oportunidades de servir, de aprender, de crescer, de reparar e de renovar. Retornar ao Evangelho, ou retornar ao lar, com o Evangelho no coração, fazendo o culto do Evangelho não só naquela reunião durante a semana, não só na leitura do Evangelho, mas sobretudo cultuando o Evangelho no lar através da vivência desse Evangelho nas nossas relações, aperfeiçoando essas relações, tornando as relações de maior amor.
Foi o que Jesus também disse a Joana de Cusa, como narrado no livro Boa Nova, quando ela perguntava a respeito das dificuldades que vivia no lar. O marido era bastante renitente à mensagem do Cristo, então ele disse a ela: volta para o teu lar, Joana, e vive lá o meu evangelho, porque essa é a tua tarefa. Esse é o convite divino que o evangelho te faz. O teu esposo, o teu companheiro, e assim a gente estende para todos, companheiros e companheiras, que agora não te entendem, um dia te entenderão, um dia compreenderá ele, o sacrifício do seu amor, da sua renúncia. Isso vale para todos nós, cônjuges para outros cônjuges, maridos para esposas, esposas para maridos, filhos para pais, pais para filhos. Se agora não te compreendem, um dia compreenderão. E esse teu amor, essas sementes de amor que você está lançando lá no solo do seu lar, um dia haverão de frutificar. Talvez não nessa encarnação, mas Jesus nos ensina, como diz Emmanuel, perder muitas vezes a esperança na terra para conquistar as esperanças no céu. Emmanuel vai comentar também este versículo de maneira muito bela no capítulo 111 do livro Vinha de Luz. Ele vai comentar Marcos capítulo 5, versículo 19, dizendo assim: se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Olha que beleza essa frase. Como é que a gente anuncia os benefícios do Evangelho? Demonstrando a própria cura. O quanto o Evangelho tem nos tornado pessoas melhores, mais fáceis de conviver, mais amorosas, mais compreensivas, mais felizes. Porque quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, então passa a estar habilitado a contribuir na renovação dos outros, por meio da sugestão que faz sem palavras, por meio do convite que faz sem palavras ao outro para que ele viva também, busque viver ou desperte para esse novo padrão de vida. E ele conclui: quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. Então fica aí a reflexão para todos nós sobre a importância de lembrarmos desses próximos mais próximos, que não estão ao nosso lado por acaso. São obras de amor que o Senhor nos deu a realizar e que possamos contar, se não com a compreensão deles, contemos sempre com a compreensão de Jesus e do Criador, que sabe o nosso esforço e o nosso empenho para a nossa renovação. Sigamos adiante, semeando o amor nesse círculo mais estreito, para que ele se expanda cada vez mais em círculos maiores, mais abrangentes, que um dia chegarão a envolver a humanidade inteira. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Muita luz a todos. Fiquem com Deus.